O Eduardo também vai falar de crise hoje, né, Eduardo? Sim, José Eduardo. Tá aí. Aí. Não conheço. Nossa, Rosa, na realidade, parabéns pelos temas, todos. Muito bom. Então, mas eu tenho que passar esses parabéns para essas minhas coordenadoras, né? É verdade. Para organizarem, os professores junto, acredito. Né? Com certeza. Cada um fez um pouquinho. Eu sou uma diretora abençoada de ter a equipe que eu tenho trabalhando comigo. Que bom. Ó, eu só estou vendo aqui a questão de desabilitar uma das reuniões, que tem 2 agendadas, e os alunos estão com um pouco de dúvida em qual entrar. Eu já passei para a Márcia, eu acho que ela já vai fazer isso rapidinho. Só mais um minutinho, viu, gente? José Eduardo, enquanto isso, muito obrigada, viu, por aceitar o convite. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Que é isso, eu que agradeço. Acho que é um ganho dos dois lados aí, tanto para mim quanto para todos nós aí, né? É verdade. Mas para nós, com certeza, muito mais, né? Nora Ney cuidando de você, né, Zé Davoli? Oi, Nora, boa noite. Acho que ele está com o telefone desligado, com o fone. Eu acho que sim. É. Oi, Paola. Acho que eu não falei boa noite para você. Oi, querida. Olá, dona Rosa. Tudo bem, Paola? Oi, Tudo bem, amor? Oi, Nora Ney. Tá boa, bem? Graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus também. E o Zé em casa, diretão? Tá lutando, ó. Oi? Estou perguntando para a Nora como que você está em casa, diretão, se você está se comportando. Está cortando bastante, não está dando para ouvir às vezes. Boa noite, Alex. É, às vezes o som do professor, viu, o Júlio? Tranquilo. Tudo bem? E aí, gente, podemos começar? Vamos lá. Vocês acham? Podemos. Vamos lá. Então tá. Aninha, eu vou passar para você, então. A Ana é nossa aluna do secretariado, tá? Ela, junto com as professoras, prepararam o nosso cerimonial e elas vão fazer a apresentação agora da nossa Semana de Gestão 2020 da ETEC Dance e da Expansão, tá bom? Englobando todos os nossos cursos. Aninha, fique à vontade, tá? Certo. Só antes de qualquer coisa, eu vou pedir, caso tenha algum problema com o áudio ou alguma coisa do gênero, me avisa, porque esse fone é novo, eu acabei de comprar, então não sei muito bem qual é a situação dele. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro dia de palestras da Semana de Gestão 2020 da ETEC, doutora Dail Nunes da Silva, expansão 9 de julho. Meu nome é Ana, eu sou aluna do 3º módulo do curso técnico em secretariado. Mas antes de dar início à nossa primeira noite de palestra, eu gostaria de dar algumas instruções. O primeiro de todos é desligar o microfone, colocar o microfone do computador ou do celular no mudo e habilitar o mesmo apenas quando for necessário para contribuir com a palestra, para falar alguma coisa que seja de importância para a palestra.
2. Se quiser fazer alguma pergunta, utilize o ícone da mãozinha, ou se preferir, utilize o chat. Que no caso, se alguém tiver pelo notebook, computador, etc., vai estar bem fácil de ver, mas pelo celular é só clicar nos 3 pontinhos que vai aparecer o ícone da mão também para levantar. Terceira instrução, desliga o celular ou abaixe o volume, que no caso, para quem está no celular, não é válido, mas para não acabar atrapalhando, não distrair e tirar a atenção. 4. Evite qualquer tipo de barulho que possa desconcentrar os demais participantes. 5. Evite interrupções durante a palestra. 6. O ideal seria permanecer até o final da reunião. Caso não seja possível, avise seus professores ou coordenador de curso. 7. Cuidado com a imagem de fundo. Procure ligar a câmera em um ambiente neutro, de forma que nada atrás de você possa dispersar quem está visualizando você pela câmera. Evitar o que pode aparecer no fundo, né? Enfim. Gostaríamos de agradecer a presença da Rosa Maria Leiro Zuliani, que é diretora da ETEC doutora Daí Nunes da Silva, da Luzia Corsini de Javid, coordenadora de projetos CETEC GSE, CP, Gestão Pedagógica da Regional de São José do Rio Preto, também a Camila Tamashiro, da Supervisão, a Yara Oton Teixeira Ordini, que é coordenadora de projeto responsável pela coordenação pedagógica, Márcia Maria Pires, coordenadora de projeto responsável pela orientação de apoio educacional. As coordenadoras Márcia Helena Loia Micali, coordenadora de classe descentralizada e ETIM Administração. Márcia Pagliuso Estrela, coordenadora dos cursos técnicos em Administração. Paola Alves Martins dos Santos, coordenadora dos cursos técnicos em Marketing e Serviços Jurídicos. Rosângela Maria Monteiro, coordenadora dos cursos técnicos em Recursos Humanos, e em nome da equipe gestora e coordenadora de curso, agradeço também a participação dos professores e alunos aqui presentes. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a diretora Rosa Maria Leiro Zuliani, para fazer a abertura da palestra dessa noite. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, mais uma vez. É um motivo de grande alegria para mim estar aqui, mesmo que remotamente, nessa abertura da Semana de Gestão. É muito importante que a gente sempre tenha em mente que nós precisamos nos atualizar, que nós precisamos nos manter conectados com o mundo. E olha que oportunidade fantástica, né? Em momento de uma crise tão grande que estamos vivenciando, inusitada para nós, né? Já houveram outras, mas nós não estávamos aqui. Estamos tendo a oportunidade de crescer, de aprender novas formas de estarmos juntos, né? E fantástico o tema de hoje, né, do professor José Eduardo, que vem nos falar a respeito de como evoluir na crise. Quer dizer, podemos estar gatinhando ainda, mas estamos tentando, né? E hoje vamos aprender um pouco mais em como evoluir nessa crise que estamos vivenciando agora, né? Então, vamos aprender agora a superar um problema de agora e de uma maneira diferente, reinventando o nosso modo de estudar, reinventando o nosso modo de ensinar e reinventando o nosso modo de aprender. Com certeza, sairemos muito mais experientes, muito mais ricos dessa crise, né? Embora ela nos traga bastante preocupação, bastante apreensão, bastante medo, bastante tristeza, nós vamos conseguir dar a volta por cima, com certeza, né? Eu agradeço imensamente a presença da Luzia e da Camila, e mais ainda agradeço, José Eduardo, a sua disponibilidade em estar conosco essa noite, viu? É muita gratidão,
muita gratidão e, com certeza, talvez uma experiência nova para você também estar conversando assim, né, por meio de uma plataforma com mais de 100 pessoas, né? Agradeço os alunos que estão aqui presentes, agradeço os professores e, com certeza, sou muito grata à equipe que organizou, coordenadores, professores, alunos. Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso essa semana, tá? Que nós tenhamos uma semana bastante produtiva, que aprendamos muito nesses dias e que possamos compartilhar os nossos conhecimentos. Um grande abraço, boa noite a todos, e eu passo a palavra para a Luzia, que também quer deixar uma mensagem para todos. Eduardo, muito obrigada. Luzia. Boa noite a todos. Eu já havia dito boa noite, aí, cumprimentada, acho que a maioria dos convidados. Boa noite aos alunos, em especial os alunos da classe descentralizada 9 de julho. É um prazer imenso estar aqui com vocês, prestigiando este evento. Gostaria de agradecer a professora Rosa e toda a equipe da direção, parabenizar, né, aos organizadores deste evento, desde o primeiro dia, o primeiro momento que a professora Márcia Aloy, a coordenadora da classe descentralizada 9 de julho, me encaminhou a programação. Eu, como profissional do eixo de gestão, fiquei encantada com os temas, acho que cheguei a comentar com ela. São temas bastante importantes, bastante pertinentes e atuais, né? Então, gostaria de parabenizar a todos, inclusive aos alunos que estão envolvidos também na organização deste evento. Em especial, agradeço aí, parabenizo também a aluna Ana, né, que está fazendo aí o cerimonial, no qual agradeço, aproveito para agradecer todos os alunos da CD. Essa semana, 9 de julho, eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito, vai ser de grande valia na formação profissional de todos os nossos alunos. Por isso, pessoal, aproveitem ao máximo as informações, os conhecimentos, as experiências que os palestrantes de hoje têm, com certeza, para poder compartilhar com vocês. Eu digo isso porque estudar não é perder tempo. Estudar é investir o tempo de vocês. Então, aproveitem da melhor maneira possível. Que tenhamos uma semana, um evento bastante produtivo. Muito obrigada pelo convite, Rosa, Márcia e toda a equipe. É sempre um prazer estar aqui com a ETEC, doutora Adail Nunes da Silva. Obrigada, Lu. Obrigada de coração, viu? Imagina, Ana, eu que agradeço. Camila, você quer falar alguma coisa? Quer falar um oizinho para todo mundo? Vou falar um oizinho rápido, né? Bom, parabéns aí pela iniciativa, pela semana de abertura, pela semana de gestão. Com certeza vai ser muito importante para os nossos alunos e para o mundo do trabalho, né? É uma ótima noite para todos nós. Obrigada. Yara, Pires, querem falar alguma coisa? Só agradecer a disponibilidade do palestrante e agradecer a presença da Luzia e da Camila, que estão sempre conosco aqui. Também agradeço, Márcia, aos presentes, né? E assim, estou encantada realmente com o número de alunos que nós estamos aqui, né? E o nosso objetivo maior é sempre atendê-los, né? A nossa equipe é uma equipe forte e, assim, parabéns para vocês, tá? Que tenham... Acho que caiu o som da Yara. Acho que... Yarinha, tudo bem? Tá, então, Aninha, pode apresentar o nosso palestrante e a gente vai iniciar
o primeiro dia da nossa semana de gestão do período noturno, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Já vou falar, peraí. Opa! Com o palestrante senhor José Eduardo Pinto da Cunha, ele é o tema, no caso, né? Eu esqueci de falar, perdão. O tema da palestra de hoje é Como Evoluir na Crise, com o palestrante senhor José Eduardo Pinto da Cunha. Ele é pós-graduado, MBA em Logística e Gestão de Operações pela FAGEM, graduado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing pelo Instituto Taquaratinguense de Ensino Superior, AITES, professor da Faculdade do Trabalho, FATRA, de Uberlândia, Minas Gerais, e coordenador do NEAD, Núcleo de Educação à Distância do Instituto Educacional Maria Rano Falda Limitada, LTDA, Faculdade do Trabalho. Suas principais qualificações são experiência em sala de aula, ministrando cursos na área de gestão empresarial, experiência em coordenação de cursos de ensino à distância AD, relacionamento com o cliente, atuando na área comercial e vendas, coordenação e acompanhamento de projetos, atuação no departamento logístico, sistema de rastreadores e monitoramento de frota. Senhor José, em nome de todos da ETEC Doutora Dail Nunes da Silva, Expansão 9 de Julho, gostaria de agradecê-lo pela colaboração e por dividir seus conhecimentos conosco. E eu gostaria de passar a palavra, então, para que você possa começar a sua palestra. Muito obrigado, boa noite a todos. Meu som tá legal, tá chegando bem aí para vocês? Tá tudo em ordem? Sim, tudo em ordem. Tá sim. Tá, legal. Certinho. Dispensa o senhor, tá? Porque quando a gente fala senhor, a gente fala, meu Deus do céu, como é que o tempo passa rápido, né? Mas legal, eu acho que a gente fica um pouco realmente assustado quando a gente olha assim, 115 mais alguns tantos aí, né? Isso é muito bom, saber que existem tantas pessoas nesse momento, nessa hora, para trocar experiência, para a gente discutir o que vem acontecendo e, ao mesmo tempo, compartilhar esse conhecimento, essas experiências de cada um de vocês, né? Porque quando a gente fala, a pessoa tem uma certa experiência em tal área, ou a pessoa conhece alguma área, e a gente passa a pensar no seguinte, mas será que ela sabe tudo? Na verdade, não. Eu sempre tenho como propósito que eu ainda estou aprendendo tudo e aprendo a cada dia com todos, né? Desde quando eu deixei a minha cidade, aí, né, minha terra natal em Taquaritinga, isso há pouco mais de 10 anos atrás, com o propósito, né, de buscar novos ares, de buscar novos projetos. Eu sempre tive isso em mente, de que nada é para sempre e que a gente tem que estar aprendendo a cada dia, né? Então eu ia começar um pouco com a minha apresentação, então já falou um pouco aí sobre o meu histórico, né? Atualmente eu estou aqui na faculdade FATRA, que a gente fala aqui em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, né? Aqui na capital do Triângulo Mineiro, que a gente costuma dizer, né? Ministrando as aulas na área de gestão, e há um pouco mais de 2 anos aproximadamente surgiu a oportunidade de eu conduzir o curso, né, na verdade o EAD da faculdade aqui da FAP. Até então eu comecei dando aula em sala de aula normal, como todos nós aí, né? E o projeto EAD, isso lá 2 anos atrás, era algo que estava iniciando, era uma visão do mantenedor de que a educação à distância era algo que estaria crescendo e cresce a cada dia, e fizeram o convite para que eu fizesse parte dessa parte da coordenação, de começar a construir o chamado EAD. No início foi um desafio muito grande, desde conhecer ferramentas, conhecer tecnologias
e, acima de tudo, fazer com que o aluno, de fato, entrasse numa plataforma à distância, compartilhasse a resolução de atividades, dos exercícios. Então, foi o aprendizado a cada dia, né? Então, aí tem a universidade, aqui que a gente fala que é a faculdade com os cursos superiores, e junto com a mesma instituição, a gente possui os cursos técnicos, que é o primeiro curso técnico do interior de Minas Gerais a oferecer cursos técnicos à distância, no modelo semipresencial. E então a gente acaba construindo também o curso EAD, tanto do curso técnico quanto do superior. E aí, nesse período, nesse tempo, a gente sempre vem estudando as ferramentas, a gente vem acompanhando as plataformas de utilização e sempre com aquela visão de que as coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando. Eu não sou mais igual o que era ontem e não serei o que é amanhã. E os alunos também. Né? Os alunos hoje, a gente pega uma sala de aula, né? Quando a gente pensa no modo físico, que a gente senta nas carteiras e a gente passa a acompanhar aquela aula, a gente passa a pensar o que o aluno está imaginando. Né? Tem um professor na frente, um quadro, um giz, e ele está escrevendo conteúdos em lousa, decorando, tirando nota e passando. E o EAD, ele chega, né, para a gente de uma maneira a trazer uma certa evolução. Eu sempre falo que o contato físico, aquele presencial, nunca vai se acabar. Por quê? Porque a gente acaba descobrindo que também a ferramenta EAD nos mostra essa aproximação. A gente pode utilizar essa ferramenta para nos aproximar. E hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aí na sala começa a concordar com isso, que há 3 meses atrás não concordava. Há 3 meses atrás eles falavam não, que educação à distância não funciona, que não dá certo, como que faz? E de repente vem uma pandemia, com algo que para o mundo e faz com que nós deixemos a sala presencial e entramos numa sala virtual, num ambiente remoto. Tudo rápido, tudo de um dia para o outro, da noite para o dia, e aí a gente se depara com profissionais, nós, docentes, o que fazer, os alunos, como que ele acessa, como que ele acompanha, como que ele aprende nessa ferramenta, e surge aquela necessidade de a gente compartilhar esses conhecimentos. Por quê? Numa gama aí de vários docentes, tem sempre aquele mais tecnológico, tem aquele que sabe um pouco mais do texto, tem aquele que sabe um pouco mais da leitura, e aí a gente vai compartilhando isso entre os grupos e compartilhando esses conhecimentos para facilitar esse acesso, né? Aí, para a gente começar mesmo, de fato, esse bate-papo, eu queria compartilhar uma tela aqui com vocês. Todo mundo, assim, a maioria, ela está com o computador ou vocês estão no celular? Como que é? Meio termo? Quem que me passaria esse dado, assim? A maioria é celular. Maioria celular? Tá. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui para tentar aproximar um pouco mais da visão de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Quem conseguir entrar no site agora... Quem conseguir entrar nesse site agora, é esse endereço e ele vai solicitar um código. É mente.com e vocês vão digitar esse código, 44422. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Quem tiver com a dúvida do código, vocês me falam. A gente tá... Repete o código, Eduardo. Entrar.
O código é 42422. Agora, essa tela aqui. Conseguiram acessar o site? Dá como código 42422, fala que não É existe. 44. Ah, é 44. Ah, tá. 422. Eu li errado aqui. 44422. Vocês estão vendo a minha tela? Ou não? Sim. Agora sim. É essa tela que tem uma setinha? Isso. Vamos ver. Duas pessoas responderam. 3 pessoas responderam agora. 4. Isso é online, tá, gente? Por isso que às vezes demora um pouco. Vocês estão vendo mudar as telas ou não? Sim. Sim. 6, 7. Opa, tá aumentando. 8. Vocês podem colocar mais de uma vez a palavra que vem à mente, tá? Opa, oportunidade de inovar. Oportunidade. Oportunidade. Possibilidade. Olha, agora começou a aumentar o positivo, hein? Oportunidade, 18, 19, 20. Oportunidade está destacando. 23. Ó, 26, 27. Mais um pouquinho, vamos lá, daqui a pouco eu vou encerrar. Legal, vou encerrar agora. Eu queria que vocês fixassem nessa tela agora. Ó. Qual que é a palavra maior que vocês encontram aí? Oportunidade. Alguém se arrisca a me dizer por que oportunidade? Alguém consegue se arriscar? Porque eu acho que na crise, às vezes, faz com que a gente possa inovar alguns pensamentos, né, para buscar algo de novo, algo diferente, para ter mudanças mesmo, para não ficar na mesmice e no comodismo. Legal. Vocês acompanharam a evolução da colocação das palavras? No início, vocês perceberam que tinha muitas palavras negativas. Vocês pararam para pensar nisso? Em que momento que começou a aparecer as palavras de positividade, algo positivo? Vamos ver se alguém... Eu acho que... Eu não fixei muito nesse momento, mas eu acho que foi a partir do momento que a palavra... Acho que a oportunidade é uma palavra de forma positiva, surgiu, aí as pessoas parecem que foram vendo que a crise não é só uma questão desfavorável. Ela também pode ser o que é uma questão para você. Eu pus criatividade, criar algo diferente e tornar tudo isso uma oportunidade. Exatamente. Mais alguém? Que sentiu algo diferente, assim, que queria comentar, trazer pra gente? O que a gente vê nesse exercício rapidinho aqui, ó? Quando a gente fala sobre crise,
Se a gente não tiver um foco, se a gente não tiver centrado em algo, a primeira coisa que vem é um algo negativo, né? Queda de economia, falta de dinheiro, doença. E aí tem aqueles que chegam e falam pra gente o seguinte: ah, mas você chega em casa, liga a televisão, é só notícia ruim. Aí você muda de canal, é só notícia ruim. Você abre a internet, primeira página, notícia ruim. Isso realmente não vai mudar. É o que traz mídia, é o que traz, digamos, audiência. Mas, acima de tudo, a mudança ela tem que partir de nós. Como que eu estou assistindo isso? Como que eu estou vendo isso acontecer? E aí cai naquele sentido, mas realmente, não sei quantos 1000 mortos por dia, tudo parando, comércio parando, nós vamos para uma plataforma virtual, um ambiente virtual, isso vira uma bola de neve dentro da nossa cabeça, a gente vai aumentando e aí acaba que a gente se fecha para buscar criatividade, para buscar inovação, para buscar algo que possa possibilitar a mente aberta. E aí a gente começa a pensar no mercado, a gente começa a ver as empresas. E aí a gente vai lá nas notícias e vê Netflix libera não sei quanto de conteúdo. Aí a gente pega uma outra lá. Agora os canais que eram fechados, a TV tal, aqui a gente tem a Claro, né, Vivo, liberou o pacote maior para que vocês assistem na pandemia. E aí as empresas começam a ver as oportunidades dentro desse momento. E não só essas empresas para querer vender o seu produto. E aí a gente não para pegar um canal de televisão, então eu chego em casa, eu vou ligar, vou ver na Globo. Pode ver a Globo, porque eu preciso de ter informação, preciso de saber realmente o que está acontecendo, eu preciso de saber se as ações estão sendo aplicadas, se tem algo novo na educação, se tem algo novo na saúde, se liberou ou não para ir no mercado, no comércio, e isso sucessivamente. Só que eu tenho que absorver isso de uma maneira que me traga algo que eu vou fazer a diferença, eu vou mudar, e não tem como eu querer mudar as pessoas se eu não mudar primeiro. Então a gente para pensar nessa primeira hipótese. Aí, para eu compartilhar outra tela aqui com vocês, deixa eu abrir uma tela aqui, e vocês vão falar para mim o que significa esse código aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela agora? Vamos ver, compartilhar. Estou aprendendo a mexer com essa ferramenta, viu, gente? Vocês estão vendo um código aqui? Um monte de risco. Ainda não. Não? Alô? Ainda não, Eduardo. Peraí. Alô? Ainda não. Compartilhar. Pessoal, tem telefones, os microfones ligados. Aí. Isso aqui é aquela tela da oportunidade, né? Ou é essa aqui? O PowerPoint, vocês estão vendo? Sim. Sim. Sim? Sim. Alguém arrisca dizer o que é esse monte de risco aí? Sumiu. Sumiu ou não? Sumiu? Não. Não, tá dando pra ver. Tá. Tô tentando relembrar o que é isso. É alguma fórmula. Sei lá. Fórmula. Não seriam os compostos orgânicos da química? Eu acho que é alguma coisa assim. Compostos orgânicos. Gente, eu tô vendo um telhado e uma chaminé. Quem mais arrisca? É a representação do átomo, eu acho. Por parte dele. O que falta para interpretar essa imagem de fato que ela é verdadeira? Criatividade. O que mais?
Vamos ver se vai trazer. Conhecimento, Eu ia acho, falar né? isso, conhecimento. Ou uma legenda. Legenda. Né? Legenda. Uma legenda. Legenda. Né? Porque se não tiver uma legenda, se não mostrar para mim o que é, eu vou começar a usar a criatividade, eu vou começar a usar minha cabeça. Então, na verdade, ela pode ser uma fórmula, ela é um composto orgânico, olha que chique. Eu vou falar então que isso aqui agora é um composto orgânico, porque eu preciso de valorizar o meu trabalho. Ou eu vou falar que eu comecei a desenhar uma casa, eu fiz a chaminé, e aí era um sol, mas que na verdade ela passou a ser uma chaminé também. E por fim, é uma fórmula. Ou seja, é uma fórmula mágica? Não. Não é uma fórmula mágica. Porque quando a gente fala, como que eu vou evoluir? Como que a gente vai evoluir na crise? Então a resposta que eu vou trazer para vocês, e já assim, começando a falar que alguns vão ficar frustrados, mas eu peço que vocês não saiam da sala, tá? É que eu não tenho uma fórmula mágica para a gente sair dessa crise. Eu não tenho. Mas eu sei que essas 120 pessoas que estão aqui na sala, por exemplo, possuem a sua fórmula mágica. Ou eu estou mentindo? Alguém contraria a minha fala? 134, Eduardo. 134 pessoas possuem a fórmula mágica. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Tá certo. Dá certo. Tá certo. E aí eu vou começar a entrar no tema. Por exemplo, o foco. Aquilo que eu falei um pouco atrás. Ninguém vai fazer nada por você. A luta dessa situação é de cada um da gente. É nossa, digamos assim. Então quem tem que buscar, quem tem que evoluir no seu interior, somos nós. Eu fazendo a minha parte. Costumo dizer o seguinte: se eu não acordar às 6 horas da manhã ou 5h30 para tomar um banho, um café e trabalhar, quem que vai trabalhar por mim? Né? Agora tem que trabalhar assim no computador, né? A gente sai da sala, né? Vai lá na cozinha, toma o café, tira o café e põe o computador, né? A gente só troca ou o lado da mesa, né? Porque do outro lado já fica pronto para o almoço e a gente usa o computador. Mas a questão que a gente quer dizer é o foco interior de cada um de nós. Então, não adianta eu achar que a fórmula mágica vai cair, que ela vai vir do céu, que as coisas vão acontecer. E aí, a primeira dica que a gente passa, quando a gente fala nesse sentido, é o seguinte: a concentração do nosso tempo. Aí eu faço a pergunta para que vocês respondam mentalmente. Quanto tempo cada um de vocês utiliza a rede social de vocês, pensando agora só nessa época de pandemia? Vamos pegar de março para agora, meados de março para agora. Quanto tempo que eu gasto dentro da minha rede social? Aí uma outra pergunta que a gente faz, além da nossa rede social. Tem uma outra pergunta. Quanto tempo dentro de um dia meu de atividade eu estou conectado na internet? E outra pergunta: quanto tempo que eu gasto para dar um like em uma foto? E quanto tempo que eu vou gastar para fazer um story no meu Instagram? Alguém tem a resposta para todas essas perguntas? Agora eu quero que vocês respondam. Tem ou não a resposta? Para todas elas, não. Mas tem uma que eu posso responder. Quando você perguntou quanto tempo eu fico conectado no meu trabalho e tal, aí eu acho que se eu não estou indo dormir com fone de ouvido ligado na plataforma da Teams. Aí eu estou tirando ele. O resto, eu tô Gente, tempo. a resposta para todas essas perguntas é uma só. Nós não temos o controle desse tempo. Nós estamos o tempo todo conectados. Mesmo quando nós estamos ou nós estávamos no nosso ambiente físico. Nós estávamos conectados o tempo todo.
Porque a gente tira a nossa pausinha pra gente entrar na sala, nossos 50 minutos, 60 minutos de aula, mas o celular tá lá em cima. E dá uma piscadinha. Ai, será que alguém tá ligando de casa? Como é que ficou lá? Será que o meu filho tá em algum lugar? Então eu tô conectado, mas eu tô ali com meus alunos em sala. E eu dou uma brechinha na aula, pego lá meu celular, dou uma corrida com o dedo. Isso não só nós professores, todos nós alunos também. Porque eu falo que o professor, em algum momento, ele é aluno. Ou se não, quase todos os momentos também ele é aluno aprendendo com os seus alunos. Então, assim, a resposta, gente, para a gente concentrar no nosso tempo é o tempo todo. Nós estamos conectados o tempo todo. E agora, com esse período da pandemia, com essa chamada quarentena, que até a nossa colega falou que só não está dormindo de fone, e assim, eu vou trazer até uma história engraçada para vocês, porque eu estou dormindo de fone. Eu já acordei com aquele fone sem fio já enrolado no meio do lençol. Mas por quê? Eu, quando eu vou dormir, eu gosto muito de escutar vídeo, né? Escutar o vídeo mesmo, porque eu ponho ele na cabeceira da cama com algum tema ou algo que está acontecendo e ponho um fone e vou ouvindo até dormir. E isso vai fazendo com que eu vou acompanhando ou temas diversos, eu faço um acompanhamento, um comentário sobre a política, sobre o que aconteceu, ou até mesmo um tema interessante que eu vivenciei no dia a dia, eu vou lá e faço essa pesquisa. Então, quando a gente fala de concentração do tempo, é interessante a gente entender o seguinte: nós estamos conectados o tempo todo. Então, se eu estou conectado o tempo todo, eu tenho que trazer o meu foco aonde? Nas oportunidades. Para saber aonde ela está aparecendo, em que momento ela está aparecendo, para que eu busque novas experiências o tempo todo. Se a gente Eduardo, fala... acho que tem uma pergunta. Sim? Acho que tem uma pergunta para você do Zé Roberto da Vole. Vamos lá, Zé. Na realidade, como eu levantei a mão rapidinho e desci rapidinho, é mais ou menos baseado no que a Márcia disse. Isso que você deu. Então, um pouquinho atrasado, não sei. O som tá baixo, ou só pra mim? Sumiu a voz. Eu não consegui entender. Sumiu a voz dele. Sumiu. A gente pede para ele repetir depois, Eduardo. Tá. Mas então, é aquilo que eu falei. Se nós estamos conectados o tempo todo, essa pandemia, ela veio para a gente refletir o seguinte. Nós que somos professores, ou até mesmo os alunos nossos que estão na sala aqui, muitos trouxeram o chamado home office. Então, se eles trouxeram o home office, eu estou dentro da minha casa. E aí eu tenho que passar a aprender uma outra situação. Qual que é essa outra situação? A linkar a minha rotina diária. Por quê? Em casa eu estou com a minha esposa, com os meus filhos. Os filhos geralmente estão tendo as aulas virtuais. E ao mesmo tempo eu tenho que estar atendendo os nossos alunos. E os alunos querendo buscar, às vezes, uma matéria, ou um momento que ele não conseguiu acessar na aula remota, né? E entender que a aula remota é uma metodologia e a aula EAD é outra. Isso também é interessante para os alunos que estão na sala aqui também entender essa separação. Por momento e pela ordem vinda do Ministério da Saúde, pelo MEC e tudo mais, faz com que as aulas que aconteciam presencialmente, elas acontecem em modo remoto. Diferente do que era o EAD, do que acontece o EAD. Isso ainda está um pouco difícil de colocar essa separação, porque está tudo num ambiente só. Mas se a gente pegar uma análise de quando começou para agora, as coisas estão começando a dar uma clareada. E os alunos entendem que se ele tivesse um horário para estar na aula, aquele horário ele tem que estar dedicado para acessar o vídeo. Então, é a questão do tempo. Os outros momentos do tempo, eu tenho que tentar colocar isso dentro da minha agenda diária.
Ah, mas então eu tenho que ter 36 horas no dia, realmente. Às vezes a gente para pensar, a gente tem que ter tudo isso de tempo. E aí, o que acontece? Como que está tudo no ambiente virtual, a gente passa a estar conectado ainda mais. Então, se eu estou conectado ainda mais, quais são as novas experiências que eu estou trazendo nesse momento? Então, eu tenho que parar para pensar nisso. Olha, essa ferramenta aqui, por exemplo, o Teams, que eu estou utilizando, eu já ouvia falar dela, mas eu nunca tinha utilizado. É a primeira vez que eu estou acessando ela, falando com mais de 100 alunos aqui e professores. Quando falou, né, que eu recebi o convite que seria pelo Teams, eu nunca mexi, mas eu ouvi falar, me manda um link que eu quero ver como é que funciona. Então, nesse momento, só uma experiência minha. Uma que eu vinha do EAD, então isso já é um pouco diferente. Quando eu caí nesse momento da pandemia, eu tinha coordenação de aproximadamente 28 disciplinas do superior e aproximadamente umas 156 disciplinas do curso técnico. A partir do momento que veio tudo para o ambiente virtual, eu passei a ter 158 disciplinas do presencial, do EAD superior, e 268 disciplinas do curso técnico. Ou seja, todo o curso técnico e o superior dentro de uma única plataforma. Então, é atendimento ao professor, atendimento ao aluno, atendimento a pais de alunos, curso técnico tem muito isso. E aí a gente experimentou várias ferramentas. É o Google Hangout, que é do Google também. E aí a gente foi entendendo como que funciona cada uma e sempre naquela perspectiva de que o Zoom também, né? A gente passou a conhecer o Zoom. E agora esse Teams eu estou aprendendo. Então, o que eu quero aprender com ela nesse momento? Estou trazendo uma experiência minha. As ferramentas em si, elas são todas iguais. O que muda, às vezes, é o layout. Mas todas elas têm a possibilidade de gravar, têm a possibilidade de compartilhar a tela. O chat está aqui do lado. Se a gente pegar o Google do Meet, está do outro. Então beleza. Agora eu passo a medir o quê? Velocidade. Qual das duas é mais rápido? Qual das duas vai me oferecer a melhor entrega? E aí eu passo a ouvir os meus alunos. Porque naquele momento, lá no início, como foi tudo emergencial, a gente tinha que colocar o conteúdo em plataforma, atender o aluno e ponto. Mas espera aí, qual que é a dificuldade do meu aluno? Como que ele está recebendo esse material? Como que ele está absorvendo esse aprendizado? Né? Então, assim, são situações que às vezes a gente para e a gente tem que parar em momentos da aula e perguntar. Eu gosto muito dessa abertura, desse diálogo. E aí, gente, está ouvindo meu som? Vocês estão captando? Conseguiram entender? Aonde que é o ponto que vocês não entenderam? É o que a gente faz na aula presencial, só que nós estamos num outro ambiente, tá? Então, a primeira palavra, permita-se essa experiência, permita viver esse momento de crise. E eu preciso de evoluir nesse momento, porque quando ela vai acabar, ela vai passar. E qual é a experiência que eu vou trazer disso tudo, né? Outra coisa, cursos oferecidos por plataforma digital. Vídeos, cursos rápidos, livros. Né? Então eu falei para vocês que às vezes eu vou dormir, eu coloco o fone e fico escutando outros conteúdos. E aí eu paro para pensar, nunca dentro desse momento foi oferecido tanto conteúdo na rede, no digital, e de graça. E conteúdo de qualidade. É muito conteúdo de qualidade. E são vídeos de 5 minutos, são vídeos de 4 minutos. Eu estou em quarentena, mas às vezes eu preciso ir no mercado. Então, peraí, deixa eu pôr no meu celular aqui, eu vou estar no mercado, eu vou ouvindo esse vídeo. Então, é um conteúdo que eu estou absorvendo. Então, aí é o foco em entender onde estão as oportunidades. Eu vou me matricular num curso rápido, é só uma semana. Semana passada eu fiz um curso de plataforma de metodologia de engajamento. Durou uma semana. Era todo dia, das 4 às 5 horas da tarde. Então eu peguei minha agenda, 4 às 5 horas eu entrei no YouTube e assisti o vídeo. Aí tinha uma atividade no final, acabava a atividade, eu já fazia a atividade e enviava. Uma semana eu aprendi muita coisa dentro do curso. Então isso é um exemplo. Se a gente parar para pensar,
Porque, como eu disse, o EAD, né, o digital nunca ofereceu uma quantidade de conteúdo tão grande. E aí eu passo a chegar em casa de noite, às vezes para assistir um jornal nacional. Eu vou me sujeitar a perder um tempo no jornal nacional? Não, eu vou pro meu YouTube. Eu vou lá, pesquiso, eu entro no próprio Google e vou buscar alguma coisa. Ah, eu preciso de produzir uma aula para amanhã, então eu preciso de gravar um vídeo. Como que eu gravo um vídeo? Né? Ah, mas não dá tempo, professor do céu, é uma correria diária. Todos nós estamos nessa correria diária. Mas a gente não tem que parar, a gente não tem que sentar, a gente não tem que produzir algo para o nosso aluno. E assim, a gente tem que parar com aquela questão, eu tenho que produzir 2 horas, eu tenho que produzir 40 minutos. Às vezes não, às vezes 5 minutos que a gente pensar de atração com o nosso aluno, e até mesmo o aluno absorver isso do nosso professor no momento da aula, já é o suficiente. E o aluno também, que nós temos os alunos aqui, não ficar só com os seus professores que estão aqui na sala. Busquem algo a mais, vocês têm a ferramenta na mão. Como eu disse, vocês estão conectados o tempo todo. Então eu vou usar meu Instagram, eu vou usar meu Facebook, mas eu vou tirar um tempinho disso para dar uma olhada no LinkedIn, que é algo que eu vou falar daqui a pouco. Quem daqui possui um LinkedIn? Ou quem conhece o LinkedIn? Vamos ouvir um pouco dos alunos aí, se for participar. Ó, o Eliel, quem mais? Vamos levantar a mãozinha. Quem conhece o LinkedIn? Domênico, Tatiana, legal. Aí, beleza, vocês que conhecem a Paola, vocês que conhecem o LinkedIn, quando que foi a última vez que vocês deram uma passada lá no perfil de vocês? Ou até mesmo no próprio perfil do LinkedIn, para ver o que está rolando lá? Hoje, ó. O que você viu de interessante hoje lá? Quem que me falou? Quem falou hoje? Eu, a Tatiana. Tatiana, o que você viu de interessante? Boa noite. O que você viu de interessante hoje lá? Na verdade, eu fui ver uma postagem que eu postei ontem, né, sobre o assunto, e vagas de emprego que eu estou à procura. Ótimo. Algumas vagas de emprego. E algumas empresas que eu sigo, que eu sempre está abrindo oportunidades, então sempre estou olhando para ver se abriu novas vagas. Legal. Você compartilhou algum conteúdo com alguém? Compartilhar o conteúdo com alguma pessoa? Não. Eu compartilhei, eu curti um conteúdo do professor Alex. O professor Alex está aqui na sala ou não? Ele está sim. Professor Alex, está por aí? Aí, o que eu quero dizer com isso, gente? 2, 3 minutinhos que eu posso compartilhar isso com as pessoas que estão ali, ou mesmo compartilhar num todo, ou ver algo. Então, se ela viu algo do Alex, é porque o Alex colocou alguma coisa interessante para ser colocada. Ah, mas você está falando do LinkedIn, isso não acontece no Instagram? Acontece. Acontece no Instagram, acontece no Facebook. E aí, gente, é uma coisa que nós não podemos correr. Não tem como mais correr. Então eu tenho que saber utilizar essas plataformas, Instagram, próprio YouTube, Facebook, ao nosso favor. Né? Antes a gente tinha um pouco de resistência, agora não adianta mais ter a resistência. Porque, como eu disse, nós estamos conectados o tempo todo e cada vez mais. Tudo isso, gente, que está acontecendo agora, com esse período de pandemia, já ia acontecer. Tá? Talvez demoraria uns 5 anos, uns 10 anos aí, chutando muito alto, mas aconteceu em 3 meses. Então a coisa mudou em 3 meses, em 2 meses. Então o que ia acontecer lá na frente só foi antecipado. Então se foi antecipado, não adianta a gente correr. Aí eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês aqui, vamos ver se vai dar certo. Sorte que vai dar certo. Vamos ver se eu consigo acessar. Um momento, a gente poderia ter aquela musiquinha de espera, né?
Se alguém quiser ir perguntando, comentando por agora que eu estou tentando acessar aqui. Alguém quer trazer alguma experiência? Vivian, acho que está levantando a mão. Elas esqueceram de abaixar aquela hora que elas responderam a pergunta do Eduardo. Vivian, Jéssica, com a mãozinha levantada. Marcos, Eduardo. Ah, para mim estava aparecendo só a Jéssica, agora apareceu a Vivian também. Eu levantei a mão para falar que eu entrei no LinkedIn, para confirmar. Vamos lá. Se vocês puderem acessar de novo o site menti.com, agora vai mudar o código, tá, gente? Deixa eu ver se eu compartilho ele aqui. Aqui. Vocês estão vendo na tela? Sim. Agora o código é 621476. Aí vocês, se conseguirem já entrar para responder, estamos no aguardo. Quando eu falo de cursos rápidos, gente, pode interpretar conteúdos a mais, externos, tá? Tudo que envolve um buscar experiências novas aí. E não precisa de focar só na questão do conhecimento, tá, gente? Num contexto geral, tá? Porque a gente se foca tanto na questão do, é só questão de estudo? Não, no contexto geral. Às vezes eu preciso de saber como que eu devo... Um exemplo básico, né? Como que eu devo lavar as mãos, por exemplo. 10 pessoas responderam, 11... 14... Primeiro, por enquanto, o 4 ou mais está ganhando, hein? 21... Nenhum. O que a gente tira desse gráfico já com 25 pessoas, ó? Ou é 8 ou é 80, né? Perceberam isso? Ou eu faço bastante, ou eu faço nenhum. Ou uma alemã eu faço um, né? Legal. Eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora. Um já passou para 28 pessoas. Legal. Voltando aqui. Beleza. Aí eu falei do LinkedIn, né? Que algumas pessoas já disseram que conhecem. E agora eu quero compartilhar aqui algumas notícias. Eu vou, depois, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar esse PowerPoint aqui, tá? Esse site aí que eu passei para vocês também do Menti. Os professores também que quiser fazer quiz ou quiser fazer alguma coisa com os seus alunos, pode entrar em contato depois que eu disponibilizo o link, tá? Para vocês aprenderem a fazer isso rapidinho. Não é difícil. Deixa eu ver se eu compartilho agora o PowerPoint, só para mostrar para vocês algumas curiosidades que eu trouxe sobre essa questão relacionada do momento atual que nós estamos vivenciando. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então vamos lá, gente. Ó, cursos, lives, conteúdo de todos os segmentos.
Esses prints aqui, gente, eu fiz hoje das 18h10, mais ou menos, até umas 18h20. Eu fui lá no Google e coloquei conteúdos sendo postados ou alguma coisa nessa questão de consumo. Aí eu encontrei, consumo de conteúdo cresce na época de isolamento. E aí tem um link aqui embaixo. Covid-19 cresce consumo de vídeos digital sobre saúde, artes e decoração. Então aí a gente para pensar, saúde é lógico, ligado com convite. Artes e decoração, porque agora eu estou mais em casa, né? Eu quero fazer alguma coisa diferente. Tem um outro aqui que eu coloquei. Em tempos de quarentena, cresce procura por cursos online do Globo. Cresce a oferta de cursos gratuitos online durante a quarentena. E aí eu pesquisei a questão de conteúdos os mais variáveis. Então tem aproximadamente 400% aumentou de conteúdo disponibilizado no nosso ambiente virtual. Tá? E aí eu trago essa informação aqui, principalmente para os alunos, me chamou muito a atenção. De startup de ensino à distância, cresceu 35% durante a pandemia. O que eu quero dizer com isso, gente? Que tudo isso vai passar, nada é para sempre. Uma outra coisa importante para os profissionais da área aí, as empresas, elas estão atentas, tá, para o que está acontecendo agora, principalmente no seu quadro de funcionários e para quem ainda não é ou para quem ainda está procurando. Então, se eu estou procurando, eu tenho um pouquinho mais de tempo para buscar aperfeiçoamento em plataformas digitais mesmo, tá? E a humanidade, né, que a gente fala, o mundo nunca mais será o mesmo. Já não é no decorrer normal, né? E principalmente agora nunca mais será. E aí eu trago uma frase que eu acho muito interessante, que ao final de tudo isso vai ser a hora de a gente separar os bons dos melhores. Então a gente falava, vou separar os ruins dos bons. Os ruins já não vai ter mais oportunidade. Então eu vou saber quem são os bons e quem são os melhores. E o mais importante, não existe mais a barreira, nem local físico, não existe mais cidade, não existe mais região, ou seja, o planeta. Isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que se não tivesse a pandemia, jamais teria essa possibilidade de eu estar aqui na faculdade, em Uberlândia, vocês, alguns em Taquaritinga, outros em Matão, São José do Rio Preto, né, em locais distantes e diferentes. Então não tem mais barreira depois que entrou essa questão do digital. Porque às vezes a gente para pensar o seguinte, eu fui nascido e criado aí na cidade de Taquaritinga. Então se a gente parar para pensar, é uma cidade de hoje, 50 mil habitantes, não sei quanto que está mais ou menos Taquaritinga. E hoje eu vivo numa cidade de quase 800 mil habitantes. Mas eu não paro para pensar mais nessa questão de tamanho de cidade, de locais, principalmente para os alunos. Porque não tem mais barreira. Hoje eu posso estar entregando conteúdo para o mundo todo. Hoje eu posso estar entregando um trabalho ou uma atividade realizada via remota para qualquer lugar. Então, se eu parar para pensar que eu estou aqui nessa cidade e não arrumo nada, está errado. Por quê? Porque eu não estou buscando. Eu não estou vivenciando o momento das oportunidades que estão caindo no meu colo. Principalmente, que eu repito, gente, nunca teve a quantidade de conteúdos jogados assim no nosso colo de uma maneira e ainda de graça. Tem N cursos de graça. Tem um mais um pouco, eu não vou poder pagar, mas tem os de graça. Tem conteúdo que está à minha disposição. Tá? Então, um pouco da dica que eu venho passar é isso pra gente. Então, o que eu vou escolher pra mim? Vou chegar em casa, eu vou ficar vendo morte, eu vou ficar vendo as notícias que só falam da coisa ruim, ou eu vou buscar algo para que eu melhore, para que eu busque novidade, para que eu busque algo para que eu melhore. Aquilo que eu falei, ninguém vai fazer nada por nós. Tá? Ninguém vai fazer isso por nós, quem tem que fazer somos nós. Tá? Eu queria abrir agora um pouco para a gente bater um papo, para a gente conversar, trocar um pouco de ideia. Eduardo, Márcia falando? Sim. Eu acho que assim, a Márcia Lóia falando.
eu acho que assim, a questão, a colocação que você fez agora, por último, é uma coisa muito interessante, né? Nós estamos num isolamento, né? E ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão conectado, tão aberto, tão com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então aí a gente vai lá para o comecinho da nossa conversa. E aí o que vai ser essa crise, né? Depende dos teus olhos, como você vai querer enxergar, né? Ou vai ser essa oportunidade, a gente pôr a nossa criatividade em prol da gente conseguir passar por tudo isso e às vezes sair disso bem melhor do que quando entramos, né? Com um futuro diferenciado, ou a gente se fechar no casulinho, né, pôr a cabecinha lá dentro da terra e ficar esperando ver o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Então, o que eu quero deixar aqui é o meu muito obrigado por essa reflexão que você trouxe para todos nós aqui, né? De que realmente a crise é um enfrentamento. E principalmente enfrentamento de nós com nós mesmos com relação àquilo que nós queremos para nossas vidas. Isso. Porque, só complementando, Márcia, se eu for daquelas pessoas que eu vou entrar no casulo, isso tudo vai passar. Esse isolamento vai passar. E o mercado vai ser engolido. E aí, o que eu busquei nesse período? Eu não vou ter espaço. Porque eu resolvi entrar no casulo e não buscar melhoria para esse momento. Oi, eu gostaria de fazer um adendo. Sim. É a Ana, só para constar. Então, o meu adendo sobre o assunto é o seguinte. Eu acho que tanto a visão boa sobre o assunto, tanto a visão ruim, elas são muito importantes, principalmente pelo fato de que, apesar de nós termos essa aproximação das pessoas e a gente que é privilegiado por ter o acesso à internet desde sempre e conseguir ter o acesso, conseguir mexer com ele, enfim, estar aqui agora, eu acho que também aumenta muito a desigualdade. O problema em si, por exemplo, com as pessoas que não têm internet, ou com as pessoas que às vezes não têm sequer uma TV, às vezes elas não vão ter como fazer de fato parte disso na vida delas, entendeu? E eu fico muito preocupada principalmente com as pessoas, por exemplo, quando eu vi no jornal, não estava vendo a TV, até porque eu não tenho o costume de ver TV, mas sim que eu estava ouvindo a TV falando alguma coisa e eles disseram o seguinte: todos agora devem permanecer em casa, mas qual é a casa de quem mora na rua? Então eu acho que por mais que a gente esteja assim numa situação de reconhecer a gente de novo, de poder parar para pensar, estar em um novo normal e se conhecer, tentar não pensar demais para não acabar ficando maluca da cabeça, porque nessa situação a gente pensa bastante, né? Mas acima de tudo, a gente tem que pensar em como nós somos privilegiados por estar aqui nessa situação atual e pegar todos os nossos recursos e usar eles para aprender mais sobre nós mesmos, no caso, né? Isso. É basicamente isso. Até uma pergunta que eu devolvo para o seu adendo. Por exemplo, essas pessoas que realmente não têm internet, pessoas que não têm essa possibilidade de buscar a melhoria. E aí eu paro para refletir do seguinte: o que eu vou fazer por elas? O que eu tenho para fazer por elas agora? Agora, infelizmente, não é ser frio, não é ser sem coração, nada disso. Eu não posso fazer nada agora. Aí eu vou buscar aquela notícia de startup. Então, o que eu posso trazer como oportunidade ou como solução de problema dessas pessoas? Como que eu vou buscar isso? Aí eu que tenho a possibilidade de uma internet, eu tenho essa possibilidade, então eu vou buscar algo sobre isso. Eu vou estudar, eu vou ver um conteúdo, eu vou tentar construir algo para que, se isso acontecer lá de novo, eu vou conseguir resolver o problema dessas certas pessoas. Mas você vê que como volta para nós de novo, como tem que partir de nós. Por isso que eu falo que a notícia é importante, mas não vai adiantar, que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar nós. É isso que eu vejo. Né? Então eu acho interessante esse comentário, porque realmente, como eu sou da coordenação do EAD aqui, eu tenho alunos, para você ter ideia,
que eles não têm acesso ao conteúdo. Só que esses alunos, eles são muito mais esforçados do que aqueles que têm tudo e às vezes não acessam. Às vezes ele vai na casa do amigo, mesmo com isolamento, mas ele precisa de ter esse conhecimento. Às vezes ele trabalha em determinado horário, ele pede para o chefe se ele pode ficar um pouco mais para usar o computador da empresa. Porque ele está pensando nele, o que ele está fazendo. Mas é claro, se a gente passar mais atrás, é algo muito mais complicado, né? Mas, infelizmente, no momento a gente não tem como resolver tudo para os outros, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação dos professores, o pessoal convidado nosso aí da supervisão? Alguém quer fazer algum comentário? O que eu acho importante é a pergunta até que eu faço para vocês, né? O que vocês estão aprendendo, por exemplo? O que vocês estão compartilhando daquilo que eu aprendi? Porque como a gente está conectado, não adianta, gente, porque às vezes a gente para pensar no seguinte: eu aprendi, eu fiz isso, as pessoas que vai atrás. Ok. O que eu faço com o grupo de professores, principalmente que eu tenho do EAD? Esses treinamentos, todos que eu estou fazendo, eu pego o link e compartilho. Agora, pegar na mãozinha para que ele faça o curso, não tem como, mas está lá, está à disposição. Né? Eu vou tentar buscar um momento para eu assistir aquilo, porque eu preciso evoluir. Agora nós temos algumas perguntas. O Adalto, acho que foi o primeiro. Adalto, quer perguntar? Adalto, Domênico, Luciana. Não. Luciana, teu microfone está aberto. Olá, boa noite. Quer fazer pergunta? O Adalto. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Prazer, eu sou Adalto, sou professor aqui na ETEC, FATEC, na área de marketing, né, administração. O que eu tenho para te perguntar, assim, pelo menos pela minha visibilidade como um digital influencer, é que antes, não falo todas as empresas, mas boa parte das empresas não gerava tanta importância para o marketing digital, né? Até mesmo nós aqui no Centro Paula Souza estamos incorporando um pouco mais agora a questão do marketing digital nas disciplinas. E com a pandemia parece que estourou, porque as vendas online aumentaram, né? E aí a questão da identidade visual da empresa ela acabou se tornando um grande forte e aliado da empresa nesse momento de pandemia. E aí eu queria, assim, a sua visão a respeito disso e também, assim, falar um pouco que o profissional hoje, né, nessa área de marketing digital, ele vai ganhar uma visibilidade maior. E o que você acha a respeito? Porque, por exemplo, assim, tem muitas empresas que agora estão começando a ter esse olhar para o profissional que trabalha com marketing digital, unificado a questão das redes, né, aí, internet, redes sociais e tal, a valorização da empresa. E muitas empresas acham que é assim, que é um efeito instantâneo, né? Que vamos começar a anunciar hoje no Facebook, no Instagram, nas mídias, e as coisas vão acontecer. E que isso, na verdade, é uma construção, né? Nós visualizamos, eu também até me ofereci para ajudar algumas empresas nessa questão. Então, falar aí um pouco para os nossos alunos de que esse profissional está crescendo, está ganhando visibilidade, e quem já não está contemplando tais estudos já está aí um passo aí para trás. E assim como você colocou muito bem, hoje a gama de conteúdo ela aumentou muito. E tá aí, gente. O que acontece? Hoje você encontra conhecimento, estudo e informação da maneira como você bem entende, e você acessa isso da maneira também como você bem entende, no momento que você quiser, né? Então, eu acho que basta aí. Então, gostaria que você falasse um pouco aí dessa visibilidade das empresas referente a esse profissional e o crescimento dessa questão. A respeito mais disso mesmo, só um comentário. Obrigado, viu? E parabéns pela palestra. Obrigado. Adorei. Adalto, aqui na faculdade nós temos o curso de Marketing Digital Superior.
Ele é... Acho que a carga horária dele é 60% em AD. E aí tem as aulas presenciais que tem que ser feita na unidade. No semestre 2020.1, vamos falar assim, a gente teve 17 alunos matriculados. 2020.1. Para 2020.2, nós já passamos de 80 inscrições em 2 meses, refletindo isso que você está dizendo. E aí a gente para pensar no profissional da área. E a gente tem que parar também para refletir que a maioria, se eu não me engano, eu acho que 20% das atuais profissões vão deixar de existir em 4 a 5 anos. 20% das profissões atuais. E aí esse número vai aumentar cada vez mais por causa da plataforma. E quando a gente fala de marketing, né? Os alunos de marketing aí sabem. Marketing, o que é o marketing? E aí traz a palavrinha digital para dentro do marketing. Então você como professor, você sabe que a única coisa que mudou é o local que esse marketing está sendo aplicado. Por quê? Por causa do momento. Então, a quantidade de conteúdos e a quantidade de plataformas que estão surgindo, cabe eu aplicar o que eu sei do marketing dentro desse segmento digital. E aí não adianta espernear, não adianta bater pé. Eu sei que às vezes tem gente que, mas eu sou da era do datilógrafo, sou da era da máquina de escrever. Meu, não adianta. A evolução daqui para frente é outra. Então, se eu também não ter essa visão de que eu preciso de aprender, eu preciso de cair nesse portal, eu preciso de saber esse segmento, eu vou ser extinto. E os alunos também têm que seguir nessa vibe. Então, às vezes, daqui 10 anos, digamos, o marketing digital pode ser o cara topo ou pode ser além dessa questão digital. Questão de compras online. Quem está acompanhando as lives aí, às vezes, dos sertanejos, está vendo. Hoje você já tem os aplicativos iFood, o Uber Eats, e tem vários aplicativos. E surgiu um aplicativo de delivery de bebida. Né? Então, assim, olha a possibilidade. Aí eu trago aquela ideia do que a gente falou agora das startups. Então, o que eu estou vendo desse momento? E as empresas estão vendo esse profissional. A gente participa, né, em semestres passados de bancas de jovens adolescentes, que eu também trabalho às vezes com perfil de adolescente, de ideias inovadoras que eles trouxeram sentado numa guia aí, digamos, de rua, de meio fio, e surgiu uma mudança. E vende a ideia dele de uma plataforma digital ou num ambiente digital para inúmeras empresas. E não é só mais a empresa ou daí da região. Pelo contrário, agora eu estou no mundo. Né? Quando que a gente vê os pequenos empresários, eles tiveram que se readaptar. Como que a empresa de pequeno porte, claro, muitas vão quebrar, não adianta, não tem jeito, mas é por causa que não estavam preparados. A crise acontece muito isso. Mas aquelas pequenas que souberam, estão sabendo a utilizar as plataformas digitais, estão nadando aí e vão nadar ainda muito mais. Eduardo, Haas, acho que tinha uma pergunta para você, Haas. Sim. Boa noite, professor Haas. Parabéns aí pela conversa, pelo bate-papo. Eu queria saber o que você acha, que tipo de mudanças ocorrerão no setor educacional nesse pós-pandemia? Uma das mudanças que a gente já está percebendo, principalmente quando a gente trata da coordenação de docentes do EAD, são alguns fatores que a gente tem que pontuar. Primeiro, quem às vezes era de sala presencial, digamos assim, é uma metodologia, e aí automaticamente foi para um EAD. E tem muitos professores que se redescobriram na plataforma digital, que às vezes
não conseguia ter essas mesmas experiências, as mesmas ideias quando estava no ambiente presencial. Então, não é também para a gente chegar aqui e acabar com o presencial. O presencial já não existe mais. Não, pelo contrário. É a gente parar como docentes, entre cabeças abertas que nós somos, entender o que a gente pode aproveitar desse momento dentro dos nossos ambientes físicos. O que eu posso trazer de agregado, né, para ensino e aprendizado para os nossos alunos. Então, esse é um dos pontos que eu preciso de trazer, que os professores precisam de ter essa mentalidade. Essa experiência que eu estou tendo, o que eu tiro, o que eu aproveito, o que eu não aproveito, o que eu não deixei. E se eu não tiver essa mentalidade, quando as coisas se assentarem e começar o fluxo novamente, eu vou ter que escolher outro rumo, eu vou ter que escolher outro mercado. Porque as instituições de ensino, eu não estou dizendo, eu estou vendo muito porque a minha visão é muito rede particular, tá? Rede pública, que nem federais, essas coisas, elas têm umas visões diferentes, até pela questão de empregabilidade e tudo mais, tem essa diferença. Mas eu paro para pensar muito no individual, no docente individual. Eu vejo grandes mudanças, principalmente quando a gente fala de ensino a aprendizado para o nosso aluno. O que ele está absorvendo como aprendizado? O que ele está absorvendo como conteúdo, de fato? Porque esses ambientes digitais possibilitam essa brincadeira conosco. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos online. Vamos lá, gente, entra no site tal e põe o código. Isso dá para a gente brincar inúmeras vezes. TikTok, né? Eu posso gravar um TikTok aí de conteúdo da aula e disponibilizar para meus alunos, jogar nos grupos. Então, assim, o que eu vejo o cenário docente lá à frente é mudança. Eu vejo muito essa questão de mudança, principalmente no que se fala ensino-aprendizado. Espero que eu tenha respondido. Eduardo, nós temos mais uma pergunta aqui da Camila, uma aluna nossa. Camila? Sim. Camila? Tem um comentário. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu trabalho em uma agência de marketing aqui em Taquaritinga. Na verdade, faço estágio, né? E desde quando começou a pandemia, a gente tem visto muita procura das empresas em e-commerce. Eles têm saído muito do físico para o e-commerce. E na sexta-feira, a gente viu uma notícia de que o Brasil registra a abertura de mais de uma loja virtual por minuto. Então, é algo muito interessante, né? Com certeza. E quando a gente fala dessa questão de abertura de loja, eu foco de novo na questão do aplicativo, né? iFood, eu acho que em Taquaritinga, não estou me recordando. Tem iFood? Não, acho que não. Olha, o iFood, ele começou aqui, mas ele ainda está bem novo, assim, poucas empresas estão se integrando com esse aplicativo ainda, mas eu acredito que a tendência é aumentar. A tendência é, com certeza. E aí a gente para pensar no cara do inventor do iFood. Ele é de Uberlândia, ele teve essa ideia e hoje ele vendeu por milhões a empresa hoje, né? Mas a ideia ele é de um camarada aqui de Uberlândia, que teve nessa ideia do iFood. Então, assim, até um pouco Me perdoa interromper. Sim. Opa, me perdoa interromper. Eu só queria pedir para as pessoas que forem fazer pergunta, que quiserem fazer pergunta, comentário, etc., levantassem a mão com o ícone da mãozinha, para poder ficar mais organizado o jeito que o pessoal está perguntando, a ordem mesmo. Aí, Camila, Camila, né? Que eu tava... Isso, Camila. Aí, Camila, para você ver, então você trabalha numa agência que está crescendo, mas aí tem uma outra preocupação. Como que elas estão crescendo? Como elas estão abrindo? Né? Então também não adianta eu achar que eu tenho a melhor ideia do mundo. Eu vou abrir algo virtual, então vai dar certo. Também não é assim. Né? Então tudo tem que ser analisado, tem que ser estudado. Então nosso professor de marketing aí sabe que existe um plano de negócio para ser aplicado, estudo de viabilidade e tudo mais que tem que ser feito no seu devido espaço de tempo. Né?
Bom, nós temos uma pergunta aqui, Eduardo, agora do Domênico. Sim. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo. Não, na verdade é apenas um comentário, bem em cima do que a Camila falou agora há pouco, e o Adalto também. Eu vejo assim, a tecnologia, ela influencia diretamente na vida de todos, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Tanto é que, atualmente, muitas empresas encontraram a solução de não fechar as portas com as vendas online. Aí eu penso assim, talvez a tecnologia não fizesse parte de um planejamento estratégico lá atrás, porque da mesma forma que as empresas tiveram esse pensamento rápido de começar a vender online, começar a anunciar nas redes sociais, onde você consegue um engajamento maior do público, muitas empresas talvez não pensaram nisso lá atrás. Então, eu vejo assim que empresas tradicionais, empresas assim que anteriormente vendiam muito presencialmente, hoje acabam encontrando muita dificuldade. E, do outro lado da moeda, eu vejo que empresas que investiram em tecnologia, lá no planejamento estratégico lá atrás, acabaram valorizando. Então, se nós formos pesquisar nas ações das bolsas de valores, a gente consegue ver que Magazine Luiza, Casas Bahia, essas empresas dispararam nas ações porque já colocaram no seu planejamento a necessidade do e-commerce, a necessidade de abranger um público maior. Então, é esse comentário que eu só queria complementar. Aí, Domênio, só para reforçar o seu comentário, para a gente ilustrar ainda mais, por exemplo, essas empresas, elas acreditavam numa pandemia lá atrás? Com certeza não. Elas não tinham ideia da pandemia. Então elas sabiam que isso que está acontecendo agora iria acontecer em um determinado tempo. A pandemia veio apenas para acelerar esse processo. Só isso. Então essas empresas que realmente lá atrás viram que o futuro é esse que nós estamos começando a vivenciar, estão nadando de braçada, estão saindo na frente, né? E uma questão do delivery também. Voltei? Gente? Voltou? Oi, Du? Oi, tô aqui. Voltou. Legal, que bom. Bom, eu acho... posso passar para a próxima pergunta? Pode sim. O Amauri. Oi, gente. Boa noite. Professor Amauri. Boa noite, professor. Eduardo, eu também... Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma troca de ideias aqui. Sim. O professor Haas comentou, até te perguntou sobre qual seria a tua visão para o futuro da questão da educação logo depois da pandemia. Eu queria ampliar um pouco isso, porque, na verdade, a gente precisa pensar na sociedade como um todo. Sim. E eu acho, pelo menos essa é a minha visão, que esse movimento digital veio para ficar. Que nem você citou aí as lives, né, dos sertanejos e tal, e a gente está vendo lives de vários temas, de vários assuntos o tempo todo. Eu acho, na minha opinião, esse é um movimento que veio para ficar, né? Mesmo depois que a pandemia passar e a gente puder fazer como está fazendo lá o pessoal da Itália, já tirando as máscaras e festejando, andando lá pela cidade, mesmo nós aqui, quando isso passar e vai passar, e a gente voltar ao normal, na verdade vai ser um normal que não vai ser tão normal assim, vai ser diferente. Evoluídos. Né? Alô? Nós seremos evoluídos, né, Mauri? Pois é, essa também é a minha visão. Na minha visão, esse movimento digital veio para ficar, e veio para... Então, como a gente pode... A gente vai evoluir como um todo, não apenas... Então, nós como professores, por exemplo, você mesmo citou, a gente precisa reaprender, mesmo quando voltar para o presencial, a gente vai ter que reaprender a usar novas tecnologias, de repente, trabalhar com outras mídias, que não apenas a lousa e o microfone. Então, de repente, inserir na sala de aula
uma live, por exemplo, chegar e convidar você para dar uma palestra. Olha, eu quero convidar o Eduardo para dar uma palestra para os meus alunos e vou colocar, né, na sala de aula. Quer dizer, vai ser um movimento desse tamanho, imagino eu, né? Não, eu concordo. E aquilo que eu reforço, que eu venho dizendo, ele foi antecipado. Isso já chegaria, tá? Essa situação que nós estamos vivenciando, ela iria chegar. De uma maneira ou outra, ela iria chegar. A pandemia veio para acelerar isso. E realmente, não vamos sair. E vamos ter que reaprender quando a gente voltar para o presencial. Isso com certeza. Porque os próprios alunos já estão mais exigentes. Eles já vinham mais exigentes. E agora eles viram que a tecnologia está aí, por favor. Não é nada contra. Bom, e eu como alguma você pergunta? falou, eu sou meio otimista também, né? Então eu penso da seguinte maneira: vamos sempre olhar o lado bom. Vamos pensar que esse é o lado bom da pandemia. Sim. Complexo Obrigado. de Poliana. Mais alguma pergunta? Os coordenadores, Rô, a Paola, a Márcia, querem fazer alguma colocação? A Luciene, Lu? Você pode, Lu. Eu acho que até dentro da educação, como foi a pergunta, né, realizada pelo RAS, vai existir mesmo uma mudança muito grande até dos grandes gestores, né? Eu digo de cima para baixo, porque a gente já percebe a posição dessas pessoas em estar criando possibilidades e criando meios de conseguir, como que vai dizer, dinheiro ou investimento, né, dentro da área educacional, porque será necessário mais investimento na tecnologia dentro da escola. Nós somos prova viva que estamos dentro de uma escola técnica e que muitas vezes existe a falha dentro da tecnologia, né? E isso, com certeza, pós-pandemia, isso vai mudar, porque a gente já escuta o próprio aluno dizer assim para a gente: nossa, professora, quanta coisa! Por que na aula não é assim, né? Porque nós temos a informação, nós vamos buscar essa informação na tecnologia, mas muitas vezes nós não temos recurso para transferir isso para os nossos alunos. Então, eu acredito que aí sim existirá mudança grande na educação, mas vindo de cima para baixo, porque nós vamos em busca, mas nós não temos o recurso oferecido, talvez pelos ambientes educacionais, pelo meio principalmente do Estado, né? Mais alguma colocação? As coordenadoras querem falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, Eduardo, pela sua presença, por nos transmitir bastante conhecimento, e agradecer, espero que volte mais vezes, tá? Mas, assim, quanto à minha colocação, acho que várias pessoas já falaram, e eu não tenho nada, não, só um momento de agradecimento mesmo a todos que estão participando, e a você, principalmente. Eu que agradeço. Ou quer colocar alguma coisa? Eu só quero agradecer a excelente palestra, né? Tanto foi aquele dia no modo presencial, lá na expansão, e hoje também ele repete esse ensinamento muito bom. Muito obrigada. Eu acho que realmente é isso, é só agradecer a sua presença, mas queria que agradecer a todos os coordenadores e professores que ajudaram a gente a iniciar essa semana de gestão, né? Cada um com a sua tarefa, mas agradecer principalmente os alunos. Tudo que nós fizemos, se hoje eles estivessem aqui, nós chegamos a ter 135 alunos aqui conosco, não teria o motivo, não teria o porquê, né? Então, agradecimento a eles, a todos vocês, e você, Eduardo, que mais uma vez gentilmente atendeu a nossa solicitação. É a segunda vez que você vai estar com a gente, eu espero que seja assim. Tem outras várias mais. Agora a gente aprendeu a ferramenta digital, a gente pode ser, né? Mais fácil agora. Facinho. Muito obrigado, tá? Sempre assim um prazer, é uma forma muito gostosa, descontraída, da gente estar assistindo, tá entendendo e tá enriquecendo os nossos conhecimentos. A Rosa acho que quer também se despedir de você. Rosa, fica à vontade.
Gratidão, José Eduardo. Parabéns, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Para vocês que organizaram, parabéns, vocês são fantásticas. Agradeço imensamente também a vocês, aos professores, aos alunos, muito obrigada pela presença. Não desistam, vocês têm muito para aprender e o que a gente tem por objetivo é oferecer para vocês a melhor formação, tá? Prepará-los de fato para o mercado de trabalho que muda com a velocidade que nós estamos vendo a mudança acontecer agora nessa crise. Eduardo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Meninas, beijo e gratidão eterna, tá? Eu sei que a Márcia Estrela tá tentando também fazer uma colocação, não sei se ela já conseguiu, porque ela estava com um probleminha para poder participar. Estrela, já conseguiu? Oi, tudo bem, gente? Queria fazer um agradecimento aí, né, às minhas colegas dos cursos de gestão. Hoje a gente tem 108 pessoas logadas aqui, isso é fantástico, né? Como se nós estivéssemos ali no próprio auditório, né, Má? Eu queria agradecer também, né, ao José, né? Hoje a gente fez os testes da tarde, deu tudo certinho. Enfim, foi maravilhoso para todo mundo. Amanhã a gente continua com mais, né, informação, mais conhecimento para vocês, né? Pelo contrário, né? Tudo bem que a gente está passando por um problema aí, né, mundial, mas a gente tem a internet do nosso lado, né? Que proporciona tantos momentos bacanas aí. Então a gente tem que usar o que a gente tem ao nosso favor, sempre, tá? É isso que eu tenho para falar. Obrigada aí pela presença de todos. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tem um monte de gente batendo palminha aqui para você, Eduardo. Eu queria mandar uma mensagem aqui no chat. Eu não estou conseguindo porque está dizendo que o chat das reuniões está disponível apenas para os membros da equipe. Aí é um link para responder um questionário depois que vocês tiverem um tempinho. Eu disponibilizei com a Luciene, aí se ela pudesse compartilhar depois. Ela posta pra gente e a gente envia para as turmas. Tá, legal. Então vamos lá. Ana, você quer fazer encerramento, nossa cerimonialista da noite? Deixa eu só, desculpe interromper. Lógico. Eu queria que vocês compartilhassem esse texto da abertura, que eu vou passar para os meus professores na hora de eles começarem as aulas com as regras. Eu achei muito interessante, parabéns pela criatividade. Legal. Tá? Eu achei legal a maneira de abordar, de colocar as regras. É igual quando a gente está no cinema, quando a gente estava lá, né? Aí tinha aquele vídeo antes de como que acontece. Depois, se puder mandar esse texto, eu achei muito interessante para ser compartilhado aqui. Mais alguma colocação? Não? Não, eu acho que é isso mesmo. É agradecer imensamente aí a ETEC, né, às pessoas envolvidas, aos profissionais dessa grandiosa escola aí, que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto que eu admiro os profissionais que estão envolvidos, os próprios alunos que escolhem a ETEC como um caminho para se aperfeiçoar como profissional, né? Eu que conheço ela desde lá de trás, né, quando ainda eu estudava no meu ensino médio aí, que eu tentei fazer o vestibulinho lá atrás, não consegui passar, né? Mas é assim mesmo, né? A vida às vezes nos prega algumas coisas que infelizmente, né, a gente vai evoluindo, né? Então agradecer. Eu acho que só o Zé Roberto quer te fazer alguma colocação, Zé Roberto, você quer deixar alguma mensagem para o Eduardo? Não só para o Eduardo, principalmente para ele, pela excelente palestra, deu para tomar conhecimento de muitas coisas, mas de trabalho, já continuou. O som dele vai sumindo, né? E a Yara quer fazer alguma colocação para a gente?
Não, Marcinha, só agradecer mesmo, né, pela palestra, pela troca, né, pela participação dos nossos alunos, né, mais uma vez, e por toda a organização, viu? A gente fica encantada mesmo. Muito obrigada. Ô, Márcia, só uma colocação rápida, ele não passou na ETEC, só que a esposa dele foi formada pela ETEC e hoje uma brilhante profissional na área, viu? E ele depois seguiu a vontade também aí da esposa de fazer administração, e a irmã, né, que estava na escola, e ele conheceu a Flávia dentro da ETEC, mesmo ele não sendo aluno da ETEC, viu? Eu acho que ele estava com segundas intenções, Lu. Eu saía do intervalo do ITES, que batia os intervalos, para dar uma volta aí nos pátios da ETEC na época. Então tá, gente. Conversar uma delícia, mas acho que nós vamos encerrar. Novamente, muito obrigada. E vou agradecer aqui, em nome de todos os alunos, a Ana Paula, que foi nossa cerimonialista, e volto a falar, né? Todo motivo são vocês, então muito obrigada a presença dos nossos quase 135 alunos que tivemos na noite de hoje. E, Eduardo, foi você que fez que eles ficassem até agora, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Parabéns pelo evento, viu, gente? Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Só para encerrar, aqui. Já que terminaram as perguntas, eu só queria agradecer mais uma vez a palestra, né? E lembrar que amanhã vai ter outra palestra com o tema de reforma trabalhista com os palestrantes Dr. Rivardo Monazzi e Sandra Cavallari. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Eduardo. Boa noite. Luzia, tchau. Boa noite, descansa. Tchau, Descansa em Luzia. paz. Tchau, Luzia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.